esse antagonismo entre a Globo e a sociedade brasileira, de fato, começou com Leonel Brizola. Foi um antagonismo que ganhou expressão nacional com o Brizola e a Globo. Quando o Brizola ganhou as eleições, as primeiras eleições para governador, na década de 80, e a Globo foi dizendo que quem estava na frente era o adversário dele. E ele começou a dizer: essa Rede Globo de televisão mente. Aquele jeitão do Brizola, e que era engraçadíssimo. Foi falando, quando veio a última urna, Brizola vencedor. Aí pronto, estabeleceu-se uma guerra entre Brizola e Roberto Marinho, que fez muito mal à cidade do Rio de Janeiro, porque era só notícia ruim sobre o Rio. Só notícia ruim. E conclusão, quanto pior se divulgava o Rio, pior o Rio ficava. Foi no tempo que o Denis da Rocinha, que era um grande traficante da Rocinha, de quem a quem eu vinha conhecer, e o visitei junto com todos os outros presos em Bangu durante anos. O Denis pegava uma daquelas metralhadoras tipo a R-15 e ficava lá no alto da pedra, na Rocinha, a noite toda, fazendo Guerra de São Pedro. Guerra de São Pedro é isso, você não está brigando com ninguém, não está atirando em ninguém, você está atirando para o céu. Por isso é a chamada Guerra de São Pedro. É, só para fazer barulho em São Conrado, na Barra, nas elites de classe média para cima, para criar aquele pânico, só para provocar o medo. Aí no dia seguinte o Jornal Nacional abria dizendo guerra no Rio e tal. Então pegava mal para o Brizola ficava com raiva e descia o pau na Globo. Ficaram retroalimentando aquele processo autofágico, e quem pagava o preço da história era a população, tudo desnecessário, tudo burro. Essa é que é a verdade. E essa minha opinião está dada em diversos jornais, revistas da época, em entrevistas que estão guardadas até o dia de hoje e que eram ouvidas. Eu me lembro de uma ocasião, de uma página vermelha de entrevista que eu dei para Isto É sobre esse tema, do João Roberto entrar numa reunião do Viva Rio com a Isto É na mão, dizendo: olha, essa aqui é uma das entrevistas mais lúcidas sobre o que está acontecendo aqui no Rio, e todo mundo aqui devia ler, e nós lá da Globo, nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa. O problema é que a política é dinâmica e às vezes, os que estão na liderança entregam completamente o controle da redação aos editores-chefes de redação. E, às vezes, o editor-chefe tem uma opinião muito forte e que entra em choque, às vezes até com a própria liderança, de modo que é uma relação tensa entre os que são os donos e os que chefiam a redação e o ambiente político. E você que conhece bem jornalista, você sabe que cada cabeça é uma sentença. Cada um chega ali com uma opinião querendo dar, né? E aí, quando tem um ambiente político hostil, uma coisa vai alimentando a outra. E isso fica uma guerra idiota sem fim. Quem paga o preço no fim é a população, que nem sabe que guerra é aquela, nem por que estão dentro dela. E vão ficando cheios de suspeição, achando que existe uma intenção perversa em cada linha, em cada coisa, em cada frase, e em cada ocasião. O que tem muito também é jornalista babaca e tem alguns editores babacas. Eu não vou mencionar nomes, mas tem alguns que eu digo, meu Deus, esse cara está aí há 30 anos e não deixou de ser babaca. Tem muita gente politicamente correta, especialmente esses que estão no topo de linha, e que são quase todo politicamente correto, é muito babaca, quando tem aquela devoção à filosofia do politicamente correto.
E aí vai ficando, do outro lado, os evangélicos são absolutamente politicamente incorretos, são o outro extremo da história. Aí você fica lidando com os polos extremados disso tudo, e enquanto isso as pessoas vão se sentindo na obrigação de fazer escolhas. E as escolhas vão se polarizando, eles vão virando torcedores de algo cuja história eles nem conhecem, nem discernem, não sabem nem o que seja, não conhecem os protagonistas, nunca sentiram o cheiro de ninguém, não sabem por onde aquilo viajou.